NFL, etc, episódio número 30. Estamos de volta! Para você que não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Ticas e gravamos esse episódio em algum dia do mês de março de 2021. Esse ano que a gente achou que ia ser melhor, mas, infelizmente, continuamos no compasso da pandemia, do desgoverno que nos tira do sério diariamente, mas estamos aqui garantindo o nosso direito inalienável da gente se alienar para não ficar doido. Pelo menos a gente gasta umas horinhas aqui para produzir, e você que nos ouve gasta uma horinha e pouco aí se divertindo, se distraindo um pouquinho desse noticiário cabuloso aí que nos acompanha. Mas como o papo aqui é futebol americano, nós já voltamos com tudo, com direito a convidado especial e participação na campanha O Podcast é Delas. Mas antes de proceder com as devidas apresentações, tá de volta também aqui o nosso decano do NFL, etc, o Wallace Matos. E aí, Wally? Descansadinho? Pronto para outra? Não, então, não tô descansado não. Eu queria ficar mais cansado ainda, mas não rolou descansar nesse intervalo não. A off-season já começou agitada e eu tô com os nervos à flor da pele. Tem gente fazendo merda antes de começar a temporada. O Wallace não descansou mesmo porque ele já voltou queimando pauta, olha aí que maravilha. Também voltou aqui o nosso especialista em comportamento humano e em baixaria na internet, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal. Tava com saudade? Fala, meus amigos do NFL, etc. Tava com saudade, sim. Confesso que eu tive que escutar alguns episódios aí nesse período que a gente ficou parado. Tava aquele aperto no coração, poder estar gravando de novo. Então, sim, eu tava com saudade e tô muito satisfeito agora de estar gravando de novo aqui com essas pessoas maravilhosas. Então quer dizer que eu achei que a gente tava ganhando mais seguidores, mais ouvintes aí durante o período que a gente não trabalhou, e era você ouvindo os episódios velhos. Eu estava hackeando os stats. Entendi. E hoje temos a honra de receber a primeira convidada do NFL, etc. Ela que chega para botar moral aqui nas besteiras que a gente fala sobre quarterbacks, principalmente, mas outras besteiras também, porque a gente fala bastante. Ela que tem o know-how e experiência de comandar o ataque de um time de futebol americano dentro de campo, ex-jogadora do Curitiba Silverhawks e atualmente no San Diego Tridents, educadora física e pianista nas horas vagas, é mole? Esther Alencar, seja muito bem-vinda, Esther, e muito obrigado por aceitar o nosso convite também. Fala, galera, muito obrigada por me receberem, obrigada aí por essa introdução toda cheia de características muito legais, muito interessantes. Tô empolgada aí pro nosso papo hoje. Então, aproveitando a ilustre presença da Esther aqui hoje com a gente também vai estrear quadro novo no NFL, etc. Começaremos o nosso papo com Scout, etc. Isso mesmo, a gente vai saber mais sobre o começo dessa relação da nossa convidada com o futebol americano. Na sequência, a gente passa um geralzão sobre as últimas movimentações do mercado na NFL, no nosso já tradicional Headlines. Seguimos também com o tradicional Treta na TL. E para fechar, tem outra estreia. Vamos colocar a pá de cal na temporada 2020, relembrando os melhores momentos para cada um de nós aqui da mesa no novo quadro, Draft, etc. Antes da gente estrear o Scout, etc., vamos só registrar aqui um disclaimer rápido. Quem nos acompanha sabe que durante nossa primeira temporada a gente comemorou alguns movimentos, né, ainda que tímidos, da Liga, mas já na direção da democratização e do incentivo à participação feminina em cargos de diferentes níveis nos times. 2020 também teve o episódio Sarah Fuller, que para quem não acompanhava o NFL, etc. na época, não ficou sabendo, o Vitorino acabou se tornando praticamente o porta-voz da participação de atletas femininas no futebol americano universitário. Deve ter gente xingando o Vitorino até hoje aí nas redes sociais por conta do comportamento dele naquele episódio. Mas enfim, desde o começo do nosso projeto, a gente tinha a intenção de trazer mulheres envolvidas com a NFL para participar do podcast. Mas com a loucura que foi a temporada, a gente acabou não se mexendo a tempo de conseguir concretizar isso. Então nessa volta, aproveitando que o mês de março serve, né, como data simbólica para ampliar esse debate, tem um trabalho muito bacana que o pessoal da campanha O Podcast é Delas promove, com o intuito justamente de incentivar mais mulheres a se integrarem ao universo podcastal. O NFL, etc., então, decidiu fazer parte desse movimento. Para você que quiser saber mais sobre a campanha e os outros podcasts participantes, fica aqui o convite na voz da idealizadora do projeto, a Domênica Mendes.
Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Tá dado o recado, procurem nas redes pela hashtag O Podcast é Delas 2021 e bora saber mais da nossa convidada na estreia do Scout Cetra. Scout Cetra. Estreando o nosso quadro, a primeira convidada do NFL, etc. Esther, como que o futebol americano entrou na sua vida? Como que foi esse primeiro contato? Que idade que você tinha e a trajetória de lá pra cá? Então, eu conheci o futebol americano principalmente por causa do meu irmão, tenho um irmão mais velho e tal, e ele estava recém-descoberto o esporte e tudo mais, e enfim, eu sempre tive envolvida com os esportes desde cedo, né, diversas modalidades diferentes e coisas assim. E aí ele, na época, estava empolgado com o futebol americano, então ele queria falar sobre isso, e eu fui na onda, né, colei com ele. Então eu tinha uns 10 anos, na verdade, uns 10, 11 anos. Isso foi em 2007, 2008, foi quando eu conheci o futebol americano. O primeiro Super Bowl que eu vi foi Cardinals e Steelers, brabíssimo, absurdo. Então é mais ou menos daí que eu tô vindo. Foi o da recepção do Santônio Holmes? É esse mesmo. E aí, virou torcedora dos Steelers por conta disso? Nem a pau. Pô, começou bem. Não que eu goste do Cardinals também, a gente vai chegar nesse ponto, mas Steelers sai fora. Se eu tivesse nos últimos 20 anos que escolher um Super Bowl pra alguém começar a saber o que é futebol americano de verdade, era esse aí. Exatamente. Foi só o primeiro momento. Puta que pariu! Assistir um jogo, né? Foi tipo isso, gente. E tipo isso mesmo. E aí começou a assistir. O seu irmão já tinha uma torcida, você seguiu, porque irmão não costuma gostar de rivalizar, né? Aí, qual foi o time que chamou a atenção? Se foi nesse primeiro momento aí que você começou a acompanhar, já teve algum time, algum jogador que chamou a atenção? Ou isso veio com o decorrer do tempo? Basicamente, então, a pergunta é, por que não Miami Dolphins? Então, gente, como é que foi essa história? O meu irmão, ele é torcedor do Dallas Cowboys. E aí, eu fiquei, eu preciso escolher um time para eu torcer, né? E claro que não podia ser o Cowboys, porque torcer pro mesmo time só no futebol e a gente já sofre bastante juntos. Então muito bem, sofrer diferente. Já começou bem, muito bem. Primeira regra de ouro, não pode ser Cowboys. Entendi. Talvez vocês não fiquem felizes com o restante, ou sim, whatever. E aí, o que aconteceu? Eu nessa, escolhi um time, eu perguntei, o que tem de time bom aí, né? Que, tipo, já ganhou alguma coisa, sei lá. Gente, tinha, tipo, 11 anos também, vamos levar isso em consideração. E aí, na época, o meu irmão, ele ganhou uma bola de futebol americano da minha mãe viu uma bola de futebol americano, achei super legal, quis dar pra ele. E essa bola era do 49ers, e ele é um torcedor do Cowboys. E aí ficou meio, legal, valeu, irado, uma bola de futebol americano, não vamos ser ingratos e reclamar. E aí, depois, num tempo meio próximo disso, ele viu uma bola tamanho oficial e tudo mais, e daí ele queria aquela. E ele, como bom filho, minha mãe como uma boa mãe, rolou essa negociação, e aí sobrou a bola do 49ers pra mim. Daí eu falei, acho que vou torcer pra esse time. E eles têm 5 títulos. Me parece uma boa escolha. Então é isso, gente. Essa é a história da Esther torcedora do 49ers. Maravilhoso. 49ers também mora no meu coração. Time da minha querida esposa Sara. Beijo. Sou obrigado a me vestir de 49ers todo o Super Bowl. Então, muito bem. Já que o Giants 49ers rainha, o resto nadinha, só digo isso pra você. Já que o Giants não chega, eu viso de 49ers, né? Sofrido, hein? Deixa eu contar a história antes disso aí. Na época que eu comecei a ver futebol americano, o Joe Montana era o grande astro. E aí era o Tom Brady da época. E aí eu procurei e falei assim, qual time que eu não consigo nem olhar pra cara desse homem aí, esse Joe Montana? Eu preciso achar um time pra mim. E aí passei a torcer pro Miami Dolphins. E nessa trajetória você acabou pegando uma fase legal, viu? 49ers jogando Super Bowl com o Colin Kaepernick, viu a gestão Jim Harbaugh no 49ers, que era um timaço, e agora voltou a ter dias de glória, né? Apesar de que na sua trajetória torcedora você viu 2 derrotas no Super Bowl, mas a gente não vai entrar muito nesse momento, não. Então, foram altos e baixos, eu diria. Começou bem baixo, na verdade, né? Porque até, 2012, 2013, o negócio estava bem trágico, na verdade, né? Então, foram anos um tanto quanto sofridos, eu diria,
Mas eu ainda não entendia tanto assim, então eu não sofri tanto quanto poderia ter sofrido. Graças a Deus. Mas aí foi isso. Chegamos no Super Bowl, sofremos porque perdemos. Até hoje eu acho que foi holding aquilo no final, mas ou pass interference, nem sei mais o que era também. E com direito a apagão e tudo. Foi histórico, né? Clássico. E o primeiro jogador que chamou a atenção? Eu sempre gostei muito do Vernon Davis. Ele, na época, tight end, né? Agora aposentado já. Ele sempre gostei muito dele, principalmente porque ele jogava com 85, que era o número da camisa que o meu irmão jogava, então era tipo o número que eu gostava, 85 e tal. E ele foi por muito tempo a cara do 49ers, né? Então eu tenho um carinho muito grande pelo Vernon Davis. E durou bastante tempo, né? Porque você falou, agora aposentou já. E a gente quase que tem que pesquisar, né? Porque o bichinho até outro dia tava jogando, foi pro Washington, rodou aí um pouquinho. Pois é. Mas ele parecia interminável, um daqueles tight ends que durou bastante tempo o Vernon Davis. E eu admirava muito ele também por causa da consciência dele das coisas fora do campo, sabe? Acompanhando um pouco da história dele, você via que ele sabia o que ele estava fazendo com a própria vida, né? Não era esse clássico jogador que é bem sucedido, mas estorva fora do campo e aí depois para de jogar e não sabe o que vai acontecer. Eu sempre enxerguei isso nele, então eu curtia muito a postura dele como um todo, assim. E aí você falou que o seu irmão ele jogava futebol americano no Brasil. Foi dele também a influência para você começar? Como que foi esse primeiro contato com, quero treinar isso aí, vou botar um capacete, levar pancada ali e ver se é bom? Então, as primeiras pancadas que eu tomei, inclusive, foram dele no quintal de casa, eu usando um shoulder, ele usando um helmet, porque o helmet era muito grande para mim, então não fazia sentido usar. Qual que é a diferença de idade entre vocês? São 4 anos. Então eu apanhava a diferença na adolescência, a diferença física era grande, né, na época que ele treinava. Era. Então, assim, ele, na época, ele começou a jogar bem nisso aí, 2008, ele jogou durante 2008, 2009, ele começou próximo do primeiro jogo full pads aqui do Brasil, né, que foi Brown Spiders e o Crocodiles na época, o Barigui Crocodiles. Eu lembro de estar nesse jogo, estar na arquibancada assistindo e tudo, apesar do meu irmão não ter jogado. Então é muito legal também ter presenciado esse momento histórico aqui no Brasil. E aí ele era muito dedicado e empolgado. Então ele queria estar treinando, estudando em casa. Então nessa ideia eu estava sempre junto aprendendo. Então, sei lá, eu não fazia ideia que eu jogava futebol americano, mas eu já tinha uma noção do que era uma árvore de rotas, já sabia a diferença de uma post para uma corner, para uma slant, sei lá, coisas assim. E aí aqui em casa, assim, a gente não mora bem em Curitiba, então a gente tem espaço, né, gramado e coisas assim. A gente pegava a enxada na terra, marcava um pedaço de campo, traçava com cal e brincava nesse espaço. Então foi ali que eu aprendi meus primeiros lançamentos, aprendi como correr minimamente uma rota, lançar a bola, foi muito bem massa. irado. E saber que você manteve a intenção de jogar, mesmo estando presente em campo, ouvindo pads estar lá de perto, e mesmo assim você decidiu. Qual que é o nome do irmão? A gente está citando ele aqui. Gabriel, isso tem que citar o nome dele porque ele fica o irmão, eu sou o irmão. Gabriel é o nome do ser humano, gente. E, o negócio... Gabriel da Esther. Isso. E um negócio que é muito doido, porque na época, tipo, eu não pensava de verdade em jogar, porque não era uma possibilidade, sabe? Não tinha futebol americano feminino. Imagina, 2008, eu tô falando 2008, 2009, eu com 11, 12 anos, então, tipo, não passava na cabeça, eu tava muito focada em outras coisas. Então foi muito legal, depois de um tempo, ter voltado pra isso e conseguido seguir nessa paixão, né? Porque desde o começo sempre fui bem apaixonada pelo futebol americano, então muito legal isso. E aí a oportunidade de conseguir um time para treinar e para poder jogar. Quanto tempo depois aí desse primeiro contato que o seu irmão começou? Foram 6 anos depois. Eu conheci um time feminino, foi no fim de 2014. Na época eu estava fazendo vestibular e coisas assim. E aí achei um time feminino que treinava em dias que eu poderia fazer parte, treinar junto. E nessa comecei em novembro de 2014 e nunca mais parei. Já era pad já? Ou era flag? Como é que eram os treinos? Aqui em Curitiba, flag nunca teve força, na verdade. Diferente da maioria dos lugares do Brasil, aqui em Curitiba, um time de flag feminino nunca conseguiu se estabelecer. Então, o nosso time nunca nem teve como ideia ser time de flag. A gente sempre quis jogar tackle, né? Então, na época a gente não tinha os pads e etc., mas o objetivo era esse. As regras, o jogo que a gente estava treinando, estudando, era para ser... Falava tackle sem pads, tipo rugby. Super. Várias lembranças trágicas disso.
é perigoso, né? Zero saudades, gente, sério. Fala pra galera aí que dá tackle sem proteção no futebol americano, é mais perigoso, por exemplo, do que no rugby. O rugby ele é projetado para que o jogo se desenvolva em espaços menores, mas o futebol americano é para espaços maiores. E aí você vir correndo, até para quem vai dar trombada é ruim. Sabe o que é mais doido? Porque, assim, o ser humano aprende a dar tackle sem nada, né? Na loucura, na coragem. Aí bota um equipamento, acha que é a Mulher Maravilha, acha que é o Super-Homem. E aí, gente, não é assim que funciona. Vamos com calma, por etapas. O que tá por baixo ainda é osso. Né? Exatamente. É uma cabeça e um cérebro, entendeu? É importante lembrar disso. Por incrível que pareça, isso é muito mais comum aqui no Brasil do que a gente imagina. É muito mesmo. Tem muito, mas muito time que hoje é full pad que começou com maluco e maluca sem pad, jogando como se estivesse de pad. E sem capacete nem nada. Vamos que vamos. Entendeu? Aí depois, é bem aquele esquema de antigamente, anos 70, 80, que ninguém usava cinto. Era essa pegada aí. Suicide Football que chama. E aí, desse primeiro momento desse time que não estava estruturado para o primeiro torneio, o primeiro amistoso contra o outro time full pad, quanto tempo foi? E você sempre jogou de quarterback, desde quando você começou a treinar nesse primeiro momento, a sua posição ali definida nos treinos já era de QB, e quando foi para campo, full pad, um adversário na frente, uma DE passando pela sua linha e vindo te pegar. Qual foi a primeira lembrança que você tem de uma pancada e como que foi? Caramba, essa sua pergunta aí, eu acho que dá para escrever um livro sobre ela, de tanta coisa que tem nesse tempo aí, mas resumidamente foi assim, o nosso time, o time que eu entrei em 2014, eu entrei e fiquei nele, né, enfim, para sempre, mas a configuração dele mudou muito. Então, no começo, meados, assim, de 2015, a pessoal de diretoria, comissão técnica, tipo, vazou e foi tocar a vida em outros projetos. E o time tava acabando, o time ia acabar. E aí eu sempre falo que foi um momento que, assim, era ou... Eu tinha uma decisão para tomar, ou eu e quem tava comigo, a gente decidia focar e recomeçar do zero, ou largava os bets e seguia a vida sem o futebol americano mesmo, como tinha sido antes. E aí desistir não era exatamente uma opção pra gente, e a gente decidiu abraçar isso do zero e recomeçar mesmo. Então, o Silverhawks, a gente fala que começou em 2015, né? O time que eu tava já existia em 2014, no começo de 2015, mas o Silverhawks mesmo, a fundação foi em julho de 2015. E aí o nosso primeiro jogo foi em julho de 2017. Lá em 2015 a gente sabia que a gente ia ter pelo menos um ano aí de formação mesmo, né? E que o objetivo era em 2017 jogar. E, assim, o Silverhawks eu acho que é um exemplo nacional de organização e estruturação, então a gente começou com a mentalidade muito certa. A gente tinha 5 pessoas, mas a gente estava pronto para ser um time maior, sabe? Assim, nesse sentido, organizacional mesmo. E aí foi assim que as coisas cresceram, se desenvolveram. Eu, particularmente, tive experiência em 2016 jogando pelo Cariocas FA, atualmente Bangu Castores, aí no Rio de Janeiro. Eu viajava uma vez por mês para treinar com elas, para poder jogar com elas, porque eu queria ter alguma experiência para ajudar o time. Na época eu era head coach do time, não era quarterback ainda. Eu era QB reserva, assim, só para quebrar galho quando a QB não estava. Mas eu falei, poxa, alguém tem que ter alguma experiência. Daí rolou essa oportunidade, eu falei, vou aproveitar. Então eu tive experiência de jogar em 2016 como receiver pelo Cariocas. Mas em 2017 foi realmente o nosso primeiro jogo oficial. A gente não teve um amistoso contra o time feminino antes do Campeonato Brasileiro. Então a abertura do time oficialmente, né, para jogos foi em 22 de julho de 2017 pelo Campeonato Brasileiro. Perdemos, apanhei bastante, foi tenso, mas várias lembranças positivas. E o seu lance inesquecível nessa trajetória? Foi o primeiro passe para TD? Ou foi uma pancada mais bruta? É difícil escolher um só, na verdade, né? Eu esqueci de mencionar o detalhe que, assim, pelo Silverhawks eu sempre joguei de quarterback, desde que a gente virou um time competitivo no sentido de estar em campeonatos, né? Então, 2016, no fim, eu tava fazendo essa transição, em 2017, a partir de então, eu já era quarterback. E aí, eu acho que tem 2 momentos para mim que foram muito marcantes. O primeiro foi a nossa viagem para
para Sinop em 2017, nosso primeiro campeonato. Foi um jogo que eu apanhei muito, muito, muito mesmo. Eu nunca apanhei tanto na minha vida como naquele jogo, mas foi muito marcante, formador de caráter, então eu destaco esse jogo, apesar da gente ter perdido. E o outro, eu acho que foi o segundo touchdown da final do Campeonato Brasileiro, em 2019. Não sei o quanto vocês sabem desse jogo, né? Mas o Silverhawks estava perdendo de 20-0 e a gente virou o jogo, foi campeão brasileira 21-20, então foi um jogo absurdo, assim, e para mim o touchdown mais marcante foi o segundo lançamento que eu fiz para TD na endzone, foi muito incrível. O que é pior? Ver o número da OL crescendo na sua direção ou tomar um tackle por trás no blindside? Cara, eu acho que o pior é quando vem na cara, assim, pior do que o blindside. Porque eu tomei um desse na final, mano, é muito ruim. Porque normalmente você tá no movimento do lançamento, então é assim, ó, vem em mim, entendeu? O negócio é meio assustador, assim, é tipo meio segundo que parece que dura 5. É doido. Só para avisar que do lado do defensive end é um momento maravilhoso e mágico, tá? Deve ser mesmo. Sua área é educação física, então, assim, acredito que não seja muito diferente pra galera que tá envolvida com esporte, ainda mais nas capitais, nas cidades maiores, que tem times full pads femininos e etc. Mas, às vezes, na família, em outros ciclos familiares, quando você fala, eu sou jogadora de futebol americano, eu sou quarterback, futebol americano, mas como é que é? Não, equipamento completo, capacete. Você já sentiu preconceito alguma vez quando você trouxe o assunto à tona? Então, assim, eu acho que, de forma geral, no contexto do futebol americano brasileiro, eu sempre fui muito respeitada, assim. Eu acho que, primeiro porque a diferença de tempo que surgiu o feminino não é tão absurda em relação ao masculino como é nos Estados Unidos, por exemplo, que realmente tem, assim, um espaço muito gigante. Então, lá eu acho que é mais tenso do que aqui. Primeiro tem esse ponto. Então, assim, com certeza já rolaram coisas, mas eu acho que nunca nem prestei muita atenção nesse sentido no contexto do FA feminino do futebol americano brasileiro. Em relação à família e etc., minha família particularmente sempre apoiou muito e achou muito legal, né? Então, principalmente por causa do meu irmão, aquela coisa toda. Então, por parte deles, não. Mas eu acho que pra mim o pior sempre foi que as pessoas achavam, tipo, ai, que legal, que fofo, ela joga futebol americano, sabe? Tipo, não, no sentido de não levar exatamente a sério o que eu tô fazendo. E eu senti isso muito mais nos Estados Unidos do que aqui. Não estou dizendo que isso não acontece aqui, porque eu estaria fazendo um desserviço para as outras mulheres que jogam futebol americano, né? Eu sou bem privilegiada, na verdade, na minha realidade, então não posso dizer que isso acontece para todas, mas nos Estados Unidos foi tenso para mim, porque era bem isso, as pessoas, mas você joga mesmo? Mas é com equipamento? Aqui no Brasil a galera nem conhece o esporte direito, então é outra pegada, sabe? Mas lá era, que legal, que interessante, tipo, não levava você, não tinha consideração quão bem eu jogo, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Então, pra mim, o impacto maior foi quando eu tava nos Estados Unidos. Lembro uma vez, gente, sério, bizarro. Sabe a história do impedimento no futebol? Rolou uma dessa comigo. Eu fiquei, tipo, não é possível, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. No aeroporto, trocando ideia com um cara aleatório, assim. E daí, futebol americano, tava com a camisa do 49ers e tal. Daí ele me mandou, por que a defesa manda uma blitz? O que é uma blitz? Eu fiquei, não, você tá me zoando que você tá me perguntando isso, né? Então esse episódio especificamente ficou bem marcado na minha cabeça, achei um absurdo. E tipo, sei lá, acho que esse tipo de coisa, sabe? Comigo foi mais ou menos isso que rolou, assim. Mas felizmente rola muito pouco em comparação às coisas positivas de feedback que eu recebo. Esse não tem mansplaining mais clássico do que esse, né? E não só no esporte, né? No esporte talvez seja até mais aflorado. Mas é o famoso ver a menina com a camisa de banda e perguntar, então fala 3 músicas aí dessa banda, ou você tá usando a camisa do Ramones só porque tá na moda. Esses são Qual que é o teco reserva do Giants? Como assim você não sabe? Tipo, cara, que isso? Você sabe. Nem o Vitorino sabe, gente. Pelo amor de Deus. Nem eu sei. Não, pelo amor de Deus, né? Viu? Exato. Até porque ele detesta o titular, como é que ele vai saber o nome do reserva? É difícil. É capaz eu não queria tocar na ferida, foi mal, perdão. É capaz do titular eu saber, porque eu tenho que xingar ele. Eu tenho que xingar ele nominalmente. Bom, como vocês não sabem de nada, quem sabe é a Esther, ela já está devidamente apresentada, bora pro nosso Headlines.
Gravamos esse episódio na semana de abertura da Free Agency, muita movimentação rolando em praticamente todos os times. O mercado já prometia ser mesmo muito agitado em virtude da redução do cap salarial por conta dos prejuízos decorrentes da pandemia. Então, com isso, a gente já teve muitos cortes, renovações, contratações, provavelmente número até bem maior do que se a gente comparar com essa mesma época de anos anteriores. Aliás, já vai começar o merchan, já voltamos com o merchan, ó. Para você que quer saber mais sobre cap, que nada mais é que o famoso teto salarial, só que como tudo na NFL, não é só teto salarial. É cheio de asterisco, notinha de rodapé, pormenor, ou sobre tags. Eu confesso que eu também sei muito pouco, mas o pouco que eu sei vem muito do pessoal lá do quarterback não é zagueiro. Tanto no podcast quanto no Instagram, a galera continua produzindo conteúdo classe A para quem tá afim de se aprofundar mais nesses meandros aí. Mas só para dar uma passada rápida aqui, algumas notícias que chamaram mais atenção nesse começo aí da off-season. Teve J.J. Watt cortado dos Texans assinando com os Cardinals, Big Ben topando renovação com redução salarial, o Ken Newton fechou para mais um ano com os Patriots que vieram com fome nesse começo de janela aí. Contrataram alguns dos agentes livres mais relevantes e que provavelmente seriam os mais disputados, eles têm cap, então eles estão podendo dar uma abusada nisso aí. Então veio o Hunter Henry, veio o Jonnu Smith, veio o Matt Judon e o Nelson Agholor, teve mais gente. O Drew Brees confirmou a aposentadoria, os Saints já se acertaram com Taysom Hill e James Winston, Alex Smith foi cortado em Washington, Taylor Heinicke renovado e o Fitzpatrick, nosso Fitzmagic assinado. Nosso Cairão também renovou com os Bears. Teve muita coisa, provavelmente a gente não vai conseguir falar de tudo aqui, em outro momento a gente vai repercutir mais todas essas movimentações, só que hoje com a Esther aqui a gente vai aproveitar para retomar um debate que tivemos aqui em boa parte da temporada passada, que foi a confirmação da troca do Carson Wentz dos Eagles para os Colts. Indianápolis já era o destino considerado mais provável mesmo, em razão dele já ter trabalhado com sucesso com o Frank Reich. Para quem não lembra, o Frank Reich era o coordenador ofensivo daquela temporada em que o Wentz foi cogitado até a lesão para ser MVP, né, da temporada regular, e aí veio a lesão, eles acabaram chegando ao Super Bowl, e quem levou o time, carregou contra os Patriots na final foi o glorioso Nick Foles. Mas e aí, Esther, dá pro torcedor dos Colts botar fé que o Wentz ainda tem bola para mostrar? Como que você enxerga a queda de desempenho dele? Em relação tanto a histórico de lesões, quanto a falta de talento ao redor no ataque dos Eagles, como que você analisou essa troca aí no geral? Então, acho que primeiro, assim, o torcedor do Colts não precisa se desesperar e achar que vai ser o caos que foi em Filadélfia nesse último ano. Particularmente, eu não acredito que vai ser assim. Como você já falou, eu acredito que são vários fatores que levaram à decadência de performance dele no último ano. Não dá para pegar um fator isolado, porque seria muito injusto. Então, eu entendo a torcida que fica clubista e aí acumula todo o hate no Carson Wentz, mas eu acho que ele é culpado sim, né? Não dá para tirar a responsabilidade do QB, mas tem muitos fatores aí. O primeiro deles, assim, eu acho que é considerar a questão de que as lesões todas que ele teve, isso tem algum tipo de influência, né? Então, assim, não dá para dizer que ele é exatamente o mesmo jogador, atleticamente falando, que era quando estava concorrendo a ser MVP, então esse é um fator. O Eagles sofreu muito com lesões também, né? A gente não pode ignorar o fator coronavírus aí em 2020, tipo, foi atípico em milhões de aspectos, para eles foi uma temporada muito diferente no sentido de preparação, e assim, se tem uma coisa que é fundamental na vida de um atleta é rotina, e isso foi constantemente quebrado, então eu acho que todos eles merecem algum tipo de crédito nesse sentido. Além disso, eu acho que o corpo de recebedores foi muito prejudicado no Eagles por causa das lesões e etc. E aí tem a questão de que alguma treta ali no vestiário rolou, né, entre comissão técnica e ele mesmo. Enfim, eu tava vendo umas coisas, a gente que acha que ele é egocêntrico, que ele não aceita muito ser treinado, outros falando que era um problema da própria liderança, da comissão técnica. Então, assim, eu acredito que era uma mudança necessária tanto pro Eagles quanto para ele. Eu acho que não dava para continuar esse relacionamento, estava bem tóxico para ambos os lados. E eu acredito que o fato dele estar indo para trabalhar com um treinador que ele já esteve abaixo, que conhece ele, que sabe como funciona, eu acredito que ele tem chance de extrair muitas coisas boas do Carson Wentz de volta. E aí a torcer para ele se manter saudável, né? Porque se ele não se mantiver saudável, daí não tem o que fazer. Tá indo para um time que é o L acabou de citar, né? O fator desastre de avião, né? Que todo mundo fala. A gente sempre fala que nunca é um fator só, mas
eu queria só destacar que a gente viu o derretimento do Carson Wentz nessa temporada, viu ele se tornar um quarterback dispensável, não foi nem quarterback mais ou menos que ele virou, né? Ele virou um cara dispensável. No Eagles, banco, né? Do jeito que ele estava, ele era um cara completamente fora da liga. O que o Colts aposta é que ele consegue renascer por causa do Frank Reich. Mas eu sinceramente, vou discordar completamente da Esther. Eu acho que o Carson Wentz, ele, pelas lesões que teve, porque elas deixam ele e fazem ele virar um outro tipo de jogador, que ele já demonstrou que é um tipo de jogador que é dispensável para a NFL, limitam muito, e no Colts ele também não tem tantas armas quanto no Eagles. Ele vai perder armas, ele já perdeu armas no Colts, mas no Colts já era mais limitado do que o Eagles. O Eagles, no final, ali, ele tinha como confiáveis o Zach Ertz e o Dallas Goedert, os dois tarentes. Mas ele achava os caras na média distância. O Ertz mais ou menos, né? O Ertz estava mais ou menos aí no final da temporada. Mais ou menos. O Ertz também se machucou e tal. Mas vamos botar um alvo lá. O Dallas Goedert estava lá. É igual o Gronk da vida. Ali nas 5, 6 jardins, você vai achar o cara vai ser dominante, vai conseguir fazer a jogada. Até ele engatar isso no Colts, essa temporada ele vai penar muito, e eu duvido muito que ele consiga renascer. Aí é um processo muito difícil. Às vezes eu vi isso acontecer durante as temporadas de NFL. Eu acho que talvez da minha fala tenha ficado 100% otimista, não quero iludir o torcedor do Colts também, porque não acho que vai ser mil maravilhas. Lembrei de um detalhe que eu não comentei, que para mim eu acho que foi o mais preocupante, que é a quantidade de tempo que ele ficou com a bola na mão, sabe? Isso para mim é complicado, é algo que inclusive, particularmente, eu acho que a escola Patrick Mahomes vai dar muito problema para os quarterbacks no futuro, que é essa tendência de ficar com a bola muito tempo na mão, sabe? Ou você se livra da bola, ou você lança em algum lugar que vai ser completo. O Magal adora o QB fica com a bola na mão. Da minha parte, quanto mais tempo com a bola na mão, melhor. Entendi. Então, assim, eu acho que essa vai ser uma questão que ele vai precisar trabalhar muito. Eu acredito que vai exigir muito da mentalidade dele também de voltar, sabe? Porque tem muita coisa em cima dele agora. Eu acredito que, como atleta profissional, ele tem a capacidade de se reconstruir nesse sentido, mas vai exigir muito trabalho dele e paciência do Colts para ver isso acontecer. Eu acredito que pode dar certo, mas não acho que ele vai ser tipo franchise quarterback do Colts a partir de agora. Não acredito que seja nesse nível, sabe? Uma coisa importante também, e já vou aqui pedir perdão a Deus, porque eu vou ter que falar bem do Carson Wentz, mas uma coisa que o Carson Wentz está acostumado é a lidar com ataques sem alvos. E mesmo em épocas um pouquinho melhores do Philadelphia Eagles, ele também não tinha alvos assim tão bons a ponto de suprirem um quarterback mediano ou um quarterback ruim. Então, Nelson Agholor e Jackson, né? Action Jackson, que foram os recebedores dele. Por um tempo. E aí, assim, eu acho que apesar de tudo, ele tem experiência o suficiente para lidar relativamente bem com a falta de alvos. E para mim, e aí eu estou sendo totalmente parcial aqui, eu acho que esse fato de você voltar a ser treinado por alguém na comissão técnica em quem você confia, com quem você tem um bom relacionamento, isso tem um impacto muito grande dentro de campo. Você pode botar um ótimo quarterback para trabalhar com uma CT em quem ele não confia ou que a CT não confia nele. Cara, não vai rolar. Não vai rolar. Não adianta. Você pode ter uma OL monstra, você pode ter recebedores fantásticos, não vai rolar. Esse relacionamento da CT com o quarterback tem que ser bom, tem que ser um relacionamento de confiança. Tanto que a gente vê que tem quarterbacks que têm esse bom relacionamento, que muitas vezes eles têm a autonomia para mudar chamadas, para mudar estratégia, da CT chegar a ponto de falar assim, não, você acha que é melhor fazer assim? Vai funcionar melhor pela leitura que você está fazendo? Então vamos tentar assim, né? Não estou citando aqui o caso do Aaron Rodgers, que fingia que não ouvia, tá? Não estou dizendo isso, estou dizendo quando isso é claro, tá? Mas eu acho que isso pode ser um fator que pese positivamente. Agora que ele já não está mais na minha divisão, da minha parte, tomara que o Carson Wentz jogue muito, acerte muita bola, que ele seja feliz para lá. Para resumir, eu vou Caio Ribeirá aqui. Ele não vai voltar a disputar MVP nunca mais na vida dele, haja o que hajar. E ele não vai ser esse cara que não sabia o que fazer com a bola, vendo o pocket estourar na frente dele, esperando pra saber se tinha que jogar fora ou deitar pra tomar pancada. Ele vai encontrar um meio termo. O Rivers eu achei que ia chegar em Indianápolis e também não fosse aprontar nada. E assim,
aquele game manager ali, aquele Jared Goff ali que faz um handoff aqui, um passezinho atrás da linha e 10 jardinhas pro lado. Se ele vai. Então, assim, não sei, poderia ter, acho que vale a aposta, poderia, não vejo, assim, no mercado que tá muito agitado, eu não sei se pelo preço que eles conseguiram o Wentz, por mais que seja caro o contrato dele, eu não sei os pormenores, como eu disse antes, dessa questão do quanto ficou por conta do Philadelphia, o quanto que os Colts vão pagar. Mas esse relacionamento com o Wright, eu acho que faz valer a aposta. A outra renovação que monopolizou, falando em dinheiro, grana alta, a outra renovação que monopolizou o noticiário na semana passada foi o do Dak Prescott com os Cowboys. Contrataço, depois da incerteza e um ano que ele jogou tagueado e sofreu uma lesão gravíssima ainda na semana 5. Aquela que a gente não gosta nem de lembrar, só de lembrar já dá nervoso. A gente aqui no NFL Etc., assim que saiu a notícia, corremos para o nosso grupo, nos degladiamos após a divulgação dessa notícia, então a gente discorda veementemente, frontalmente, mas aí vamos chamar a Esther de novo para botar moral nessa bagunça. Dak Prescott voltando de lesão, contrato de 4 anos, 160 milhões de dólares. Bom negócio ou não para os Cowboys? Arriscado. Eu acho que a minha resposta é essa. Eu acho que assim... Eu tentei, achei que ia sair o primeiro palavrão da boca dela. Não vai. Ih, não vai. Se não sai quando eu levo umas porradas muito doidas, não vai ser falando do Cowboys, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que é arriscado no sentido de que, acho que de cap management, o Cowboys faz um trabalho meio questionável nesse sentido, sabe? A gente tem visto que quarterbacks que são mais team player, eles, de forma geral, têm a tendência de reduzir o quanto recebem para o time conseguir se sustentar e, né, assim, no sentido de fazer outras contratações que permitem que ele desempenhe o que ele precisa. Assim, não estou dizendo que o Dak é um quarterback ruim, que ele não merece ser bem pago, não é nem esse o ponto da discussão. Mas, assim, na temporada passada, ele claramente sofreu muito. Seja por causa do OL, porque o Zeke não performou o que normalmente performava, e não foi que ele jogou mal, mas ele não joga sozinho, gente, isso aqui é futebol americano, pelo amor, não adianta. Então, assim, eu acho que é arriscado nesse sentido, e 4 anos, a gente não sabe como ele vai voltar dessa lesão. Eu acho muito digno eles renovarem o contrato com ele, eu acho que tinha que ter sido feito mesmo, mas assim, 4 anos é bastante tempo. Eu torço para que dê super certo, apesar de ser o Cowboys, eu quero ver o Dak sendo bem sucedido, né, ainda mais depois de uma lesão, assim, ainda mais como QB, eu acho que para mim pega muito pesado, mas realmente não é esse o ponto. Eu acho que o Cowboys poderia fazer um trabalho um pouco melhor na administração, e é complicado, né, quando o dono do seu time é o GM, e aí não necessariamente as escolhas são as melhores, enfim, fica aí no ar. Aí o vice de futebol é o filho, aí provavelmente o scout é o primo, e assim vai, né? Negócio familiar lá em Dallas. E a questão é que, assim, eles realmente querem que o Dallas dê certo, é óbvio, eles têm muito dinheiro envolvido e etc. E eu tava vendo umas opiniões sobre isso, assim, o Cowboys, de forma geral, é um dos times mais rentáveis e que tem mais dinheiro e tudo, então, pagar bem não é o problema. Mas, assim, não é o quanto eles podem pagar, é o quanto a liga permite no fim das contas. Então, não adianta, sabe? Mas é algo que acho que a mentalidade deles precisa mudar um pouco nesse sentido, porque não é só o Dak, assim, eles têm alguns outros jogadores que são um pouco pagos além, talvez, do que deveria nesse sentido, né? Enfim, essa é como eu enxergo essa situação. E o Jerry Jones tá gagá, né? Esse é um fator que tem que ser levado em consideração. Ele tá senil. Ele só não foi interditado ainda porque o corpo de advogados dele é mais forte do que a OL dos Cowboys. É por isso que senão ele já tinha sido interditado. Aquele lugar é o mundo dele, mano. Ele tá totalmente gaga. Ele já tá agora numa trajetória Silvio Santos, entendeu? Ele vai fazer coisas absurdas uma atrás da outra até um ponto assim que as pessoas vão desligar. Fala assim, esse é o Jerry Jones aí, é desse jeito. Eu, como eu sou um homem à frente do meu tempo, eu já estou nesse ponto. O Magal resumiu bem, o Jerry Jones tá maluco. Para um quarterback da qualidade do Dak Prescott, você não paga um contrato desse. Você não faz um contrato desse. Administrativamente, o Cowboys seria muito melhor gerido se ele tivesse feito uma nova tag com o Dak Prescott, que dava para fazer, ou até um contrato menor. Até citou aqui, e aí a gente já citou na abertura, o Ticas já citou, o Big Ben aceitou a redução salarial. Como sempre, o Tom Brady assinou por menos. O mercado não está efervescente desse jeito. Se fosse para poder buscar alguém, ou se fosse para poder fazer essa loucura com alguém, bate na porta do Green Bay lá, pô, pega o Rodgers.
traz ele. Ele é um cara competente para você fazer esse tipo de contrato. Um contrato de um MVP, o cara já ganhou o Super Bowl e tal. É um contrato que é absurdamente maior do que o mercado exige, e ele já forçou, por exemplo, a correria dos outros times para QB. A free agency já começou fervendo por causa disso. O Dak acaba acelerando alguns contratos. O pessoal de New Orleans também está completamente maluco de assinar com o Taysom Hill, pelo que eles assinar com o James Winston de novo. O Patriots renovar com o Cam Newton é absurdamente absurdo. Então, um contrato desencadeia uma série de movimentos que as pessoas acharam que a música ia parar nas cadeiras agora. Lembrar que tem o draft ainda tem muita coisa para rolar. Então, esse tipo de coisa, ele mexe não só com o Cowboys, mas ele mexe com a liga inteira e fez essa roda parar e quase ninguém ficou com cadeira, viu? Tem gente sentado no colo do outro, só vai descobrir na metade da temporada. Vocês lembram que no começo eu falei que a gente se degladiou no nosso grupo, né? Quando eu ouço o Wallace falar, aí me volta o papo que a gente teve no grupo. Consigo imaginar. Primeiro, esse contrato só foi desse tamanho porque quando começou a ter papo de renovação lá atrás, eles não quiseram renovar e taguearam ele. Já começou por aí. Aí depois, na sequência, veio o quê? O contrato do Mahomes, que jogou o teto pro alto, mesmo que estruturado naquela forma de longo prazo. E aí, eles tiveram a experiência de jogar com o Andy Dalton, com Ben DiNucci, tem o outro lá, eu nem lembro o nome, teve um outro. Então, quando você fala que vai pro... Primeiro, quando você fala em Aaron Rodgers, você esqueceu quem que é o head coach do Cowboys atualmente? Mas nunca que o Aaron Rodgers, nem se fosse free agent agora, ia jogar de novo com o Mike McCarthy. Já começa por aí. Então... Mas, filho, por essa grana aí, ele jogava com o pior inimigo dele. Ele jogava, sei lá... Não jogava. Nem a pau. O inimigo do high school dele, com aquele cara, aquele bebê que ele ficava olhando no olho dele, e era o inimigo dele da jardim de infância. Ele jogava por essa grana aí, filho. Ó. Aí outra coisa, a gente vê franquia aí, não vamos pagar contrato não, porque tem talento no draft. Aí pega first pick aí, Johnny Manziel foi outro dia, gente, Johnny Football. Onde que tá esse menino agora? Então, a gente vê franquia aí décadas atrás de fazer um quarterback do draft funcionar e não dá certo. E outra, esses aí que estão rolando na free agents, que já são mais rodados, que têm experiência para fazer, muito provavelmente não vão dar o teto que o Dak dá. O Dak, antes de machucar, ele tava no pace para bater o recorde de jardas aéreas em uma temporada. Tudo bem, correndo atrás do placar o tempo inteiro? Correndo atrás do placar o tempo inteiro. Apanhando igual mala velha? Apanhando igual mala velha. Mas estava no pace. Então, assim, no geral, botando isso tudo em cima da mesa, tá mais do que justo. Deixa o Dak lá, cara. Ele já é a cara da franquia, já tem a liderança do time, já é um ídolo da cidade. Então, assim, não é só o que dá em campo, não. Tem venda de franchise também, tem tudo que envolve o cara estar lá. Então, acho que tá mais do que justo. Não, tudo bem. E a Steph citou brilhantemente que o Dallas pode pagar o que eles quiserem, porque dinheiro é o que não falta para a maior franquia de futebol americana mais conhecida no planeta. Mas a minha revolta é porque eles conseguiriam dar tag nele de novo, poderiam dar outra tag nele e aí estruturar um outro contrato desse. Você não sabe nem como ele vai voltar, como disse Esther. Você não sabe como é que é uma lesão gravíssima. A perna dele virou quase ao contrário. Eu acho só que, é arriscado você ficar dando tag em jogador assim, porque se deixa os caras pistola, sabe? E aí a chance do cara dar boa... Ok, vários ele joga melhor, né? Vários e cis. Mas daí joga melhor e daí ele vai falar, dane-se, eu não quero mais isso aqui também. Sei lá, então eu acho que... E outra coisa... Tem esse ponto também. Se fosse para estruturar depois de uma outra tag, vocês estão achando esse contrato alto, ele ia ser aí, pelo menos 20%, 30% maior. Então, assim, na hora da carta na mesa, eu acho que o Jerry Jones decidiu pagar pensando que ele deveria ter feito isso ano passado, em vez de taguear. Tá vendo? Tá maluco. A outra notícia de um dos quarterbacks tops da liga que movimentou as nossas férias, a gente vai deixar para matar a saudade do Treta na TL. Começando a volta do nosso Treta na TL, vou traçar uma linha do tempo rapidinho aqui. Russell Wilson começa a temporada voando, como forte candidato ao MVP da liga em 2020. Lembram do Let Russ Cook? Parece que foi outro dia, né? Olha o tempo que já tem isso. Aí do meio pra frente, o desempenho dele despenca. No Super Bowl, ele é visto no camarote do comissário Roger Goodell, acompanhando de perto a conclusão do projeto Tampa Brady. Na semana seguinte, vai me dar uma entrevista, e aí demonstra uma insatisfação que não é comum dele, sempre foi um cara do time, né? Sempre terminava as entrevistas falando, Go Hawks!
E aí fez críticas públicas a algumas decisões do Seattle, inclusive criticando também a sua linha ofensiva, o que é um tiro no pé, quarterback criticar a própria linha. A repercussão, obviamente, explodiu. Aí, para piorar, o agente veio a público ressaltar que o seu cliente não demandou uma trade, mas que se fosse o caso, ele consideraria jogar nos Saints, nos Raiders, nos Bears ou nos Cowboys. Então, peraí, o cara veio falar que não ia pedir para sair, mas se tivesse proposta desses times aí, ele interessava. Na época, foi aquele zum, a liga entrou em polvorosa, a prefeita de Nova Orleans declarou em entrevista que o Wilson e a Ciara seriam muito bem-vindos na cidade. Até então, o Breeze não tinha confirmado se voltaria. Aí, para jogar mais pimenta na história, o Breeze filmou um vídeo dele treinando forte, como quem diz, ó, tô treinando aqui, eu vou voltar, não vem mexer aqui no meu time, não. Aí, recentemente, né, acho que foi domingo ou segunda dessa semana, que ele anunciou oficialmente a aposentadoria. David Carr, irmão do Derek Carr, ex-quarterback da liga, jogou no Houston, comentarista de TV, disse que achava que o time de Las Vegas devia fazer de tudo para conseguir a troca pelo Wilson, mesmo que em detrimento do próprio irmão. Enfim, praticamente ninguém capaz de apostar se o Wilson voltaria ou não a jogar pelo Seahawks. Só que aí de lá pra cá, do início dessa treta aí, os Cowboys, como a gente acabou de falar, assinaram com o Dak, e o Saints renovou Taysom Hill e James Winston numa pancada só, mesmo com o Breeze aposentando. Então, os destinos que ele falou que gostaria de ser trocado se reduziram a Bears, que está especulando o Andy Dalton, mas até agora também sem nenhuma confirmação, e o Raiders, que o irmão do Derek Carr deu essa moral invertida aí para ele. E correndo por fora alguns rumores, porque é um time que não tá na lista, mas rumores de que ele poderia estar interessado também em ir pro Panthers. Eu não consigo apostar nada em relação ao destino dele. Realmente parece que lá em Seattle o caldo entornou, mas eu acho que quando o cara olha na janelinha e vê quais são as opções, é capaz dele, não, vem cá, não era bem isso, vamos bater um papo e acabar continuando lá. O que vocês acham? Bom, falando sobre o meu querido Russell Wilson aí, eu gosto dele como pessoa, não gosto do time onde ele está, detesto o Seahawks, mas ele, enquanto ser humano, é uma pessoa que eu admiro. Então, eu já fico satisfeito pelo fato de que ele vai sair do Seahawks. Ele vai sair. Para mim, essa relação já desgastou, já deu o que tinha que dar. É aquele namoro que um já olha para a cara do outro e não aguenta mais. Só precisa que um vire e fale assim, aqui, já acabou, né? Já. Então, vamos pegar as coisas aqui, vamos embora, né? Vai tocar a vida de todo mundo. Então, eu acho que ele não fica lá no Seattle Seahawks, não. O que para mim vai ser bom, porque eu vou poder direcionar todo o ódio que eu tenho para o Seattle Seahawks sem ter que ficar fazendo barreiras de proteção em relação ao meu querido Russell Wilson. Mas, sendo muito sincero, de todos os times que estão possíveis aí dele aparecer, eu não acho que o Carolina seja a melhor opção para ele, mas eu acho que ele vai acabar indo para lá. E vou dizer por quê. Porque eu acho que dos outros times possíveis aí, do Raiders e do Bears, eu não acho que eles têm tanto ranço com o QB atual igual o Carolina tem com o meu querido Bridgewater. O Bears não tem ranço porque não tem QB também, né? Não, mas sinceramente, eu acho que ele não tem um ranço, para ser muito sincero. Eu acho que eles obviamente, estão vendo o que está acontecendo, né? Mas eu acho que não é uma relação desgastada ali. Acho que o cara não dá conta, ele não dá conta, eles apostaram errado e não tinha muito o que fazer e vamos que vamos. Mas eu acho que o desgaste que tem dentro do Carolina é maior, porque o Carolina teve um períodozinho aí mágico com o Cam Newton. Então eu acho que a vibe assim de, cara, a gente tem como, a gente só precisa ajustar essa peça aí. Eu acho que lá no Carolina é maior. Então eu imagino que eles vão olhar para o Russell Wilson como a solução dos problemas. Porque ele é um cara experiente, porque ele é um cara que sabe se virar em situações difíceis, ele é um cara que tem um vestiário muito bom, ele é um cara que tem uma liderança muito boa com o time, e acho que Carolina está precisando retomar um pouco dessa cultura que existia na época do Cam Newton. Que assim, o pessoal pode falar do Cam Newton mal quanto quiser, eu mesmo não sou muito fã dele não. Acho ele bem mascarado. Mas ele tinha essas características. Ele incentivava os colegas de time, o humor dele afetava o humor durante os treinamentos e durante os jogos. Então eu acho que quando ele era vivo. E quando ele não estava ocupado com o closet dele também. Né? Também tem esse detalhe.
Aí depois machucou, foi apostar no charuto, aí... Não, aí ele já, né, começou com aquela vibe, assim, de... eu até agora poderia chamar ele, assim, de o Fiuk da NFL, né? Muito, muito visual, mas aquele conteúdo meio fraquinho, né? Mas, enfim, eu acho que o Russell Wilson vai para Carolina por essa questão de cultura, de ser o cara que vai resolver o nosso problema aqui. Porque, sinceramente, para Carolina, se não foi ele, não adianta você trazer um cara do draft. Vai chegar um moleque novo aí, cheio de espinha na cara, para mudar a cultura de um time, para ser líder. Não tem essa opção, entendeu? Então, acho que o meu chute aí é esse. Realmente seria legal ver o Wilson no Bears, que é um time tradicional, uma franquia que merece um quarterback à altura do seu nome. A gente brincou muito com o Maurício Bruce aqui, da dança com o Bruce na última temporada. O cara quase foi pro playoff aí, assim, sorrateiramente, como gosto de dizer. Ô, Wallace, eu queria que o Mitchell Trubisky renovasse só pra gente poder manter a piada do Mitchell Trubisky. Tá vendo? Não precisava do Cowboys pagar isso tudo pro Dak, podia botar o Bruce lá para divertir o NFL, etc. também. Mas, por exemplo, o Cowboys, se tivesse esperado um pouquinho mais, tinha esse elemento de negociação aí com o próprio Dak Prescott. Mas eu não vejo ele jogando no Bears, por exemplo. Pro futebol do Bears, não desejo Andy Dalton nem pro meu pior inimigo, tá? Eu acho que é um quarterback menos móvel, um pouco mais game manager, mais passador, é melhor. Já no Raiders, eu acho que o jogo que o Russell Wilson traz para a mesa é interessante, e para o Carolina mais ainda. O Carolina está acostumado com esse quarterback que consegue sair do pocket e às vezes assume as corridas para ele mesmo. O Russell Wilson, lembrar que ele é esse jogador, ele só começou a passar mais nas 2 últimas temporadas, mas ele é esse jogador que consegue sair do pocket e fazer corridas, e não faz o que o Ken Newton fazia, que era só correr, né? No final em Carolina lá, o Ken Newton estava querendo mostrar que a lesão no joelho não tinha afetado ele, e como eu disse anteriormente, quando ele era vivo, ele conseguia arrastar 2 ou 3 pessoas da linha defensiva. Então, estava querendo mostrar que ainda era aquele garanhão que chegou na liga. Mas ele já não era esse jogador, mas devia usar corridas um pouco mais inteligentes, que ele até tentou agora no Patriots, mas também não deu muito certo. E o Russell Wilson é esse cara, que pode te ameaçar tanto correndo quanto passando. Então, para Carolina, acho que encaixa melhor. Eu acho que dificilmente ele renova com o Seahawks, até pelas críticas que ele fez. É muito difícil, a Esther vai poder falar melhor sobre isso, quando esse relacionamento azeda aí entre a franquia e o head coach, que ele até citou algumas decisões, não citando diretamente o treinador, mas obviamente as decisões eram do Pete Carroll, de jogos que perdeu por conta de algumas decisões erradas, e aí quando azeda esse caldo não tem muito como voltar, não. Eu diria que, assim, muito improvável dele continuar no Seahawks, apesar de que, para mim, o problema maior do Seahawks, na verdade, todos eles são um problema, não devia nem existir, né? Essa é a minha opinião principal, mas sem clubismo, assim, na mesa, eu acho que o Pete Carroll é mais problema atualmente do que o próprio Russell Wilson, mas, no fim das contas, o quarterback não pode desgastar nenhum tipo de relacionamento, principalmente com o time. Eu acho que uma das principais coisas no futebol americano... Você já xingou só ele? Nunca, nem penso nisso. É tão interessante jogar com ele. Eu tenho amor à minha própria vida, entendeu? É mais ou menos isso. Mas, assim, uma coisa no futebol americano que é muito importante é a questão de lealdade, sabe? E essa é o que ficou em jogo com esse contexto todo. É muito complexo você voltar e esperar que as coisas funcionem do mesmo jeito. Por mais, talvez, bem intencionado que fossem os comentários ou coisas assim, mas não dá para desconsiderar o que foi falado e tudo mais, né? Então, assim, eu acredito que é difícil ele voltar para o Seahawks por causa disso. Em relação às previsões para onde ele vai, não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Eu acho que faz muito sentido essa explicação dele ir para o Panthers. Não tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que é o que faz mais sentido agora mesmo. Então, eu acho que, assim,
creio que ele sai do Seahawks, mas não faço ideia para onde ele vai, não sei quanto dinheiro ele vai pedir também, isso vai fazer... Apesar de que esses times, esse não vai ser o maior problema, né, mas para mim é como eu tenho enxergado a situação. Tô bem feliz que ele vai sair do Seahawks, provavelmente, porque aí eu vou poder passar a gostar dele de forma legítima, porque eu realmente gosto muito do estilo de jogo dele, então, enfim, é mais ou menos isso. É impressionante, né? Porque o Russell Wilson gosta muito do Brasil, então a gente tem esse carinho por ele veio aqui, veio com a Ciara, fez aquela festa e tal, mas a gente detesta o Seahawks, então é porque é muito time de modinha, né? De quem começou a ver futebol americano anteontem. Então, você olha para o Seahawks assim e tem essa impressão, assim, pode encaixar as coisas aí com essa saída do Wilson. Para mim, o que eu curto muito realmente é o estilo de jogo dele, sabe? E apesar dele ser um QB móvel, eu acho que ele tem muita sabedoria em como usar isso. Ele não é um QB que depende exclusivamente de estender jogadas, de correr, mas ele tem a capacidade de fazer quando precisa, ele tem calibre de MVP, ele vira jogos importantes quando precisa, é líder também. Enfim, era trágico ver isso acontecendo no Seahawks e o 49ers se ferrando por causa disso, inclusive. Então eu quero mais aqui vai embora, que seja bem feliz, bem longe da nossa divisão, principalmente. A não ser que ele queira vir pro 49ers, né? Daí é outra conversa. Quando esses rumores surgiram, eu fiquei com a sensação de que tinha a ver não só com a estrutura dos times, dos ataques, mas também com a questão dos mercados. Porque você, né, para pra pensar, ainda mais tendo uma esposa que trabalha na indústria do entretenimento, que é famosa, que tem essa aí coisa dos highlights e tal. Então, Vegas, né? Aí eu fico pensando que o Panthers, de repente, né, porque aí seria na prática um mercado menor até do que Seattle. Então, se isso fosse levado em consideração também, seria um fator que faria ele pensar, tanto que não foi citado. Agora, como as opções hoje são menores do que na época que ele lançou, na verdade o agente dele lançou essa braba, né, de quais seriam os possíveis destinos que ele toparia e etc. Hoje reduzido só a Las Vegas, a Chicago, o Carolina correndo por fora, mas não, como a gente falou, não tem nada confirmado em relação a essa informação. Eu tô achando que é mais provável ele virar e falar assim, gente, vamos conversar aqui, vamos fazer uma terapia de time aqui, vamos chamar o psicólogo e falar o que você não gosta no seu amiguinho, você fala na frente dele, no final você aperta a mão, faz as pazes e segue em Seattle, porque não sei se Carolina seria muito atrativo para ele em relação ao que ele está pensando, não só de estrutura de time, de ataque, mas também de mercado. E só para lembrar que a história que surgiu também dessa insatisfação, parece que começou quando o ataque começou a declinar no meio da temporada, e ele se fez presente numa reunião do time com o Pete Carroll, com o GM, com o coordenador ofensivo, com uma série de propostas, ideias para mudar os rumos ali do ataque, e as ideias dele foram desprezadas. Parece que a galera virou e fez algo do tipo assim, Russell, deixa que disso aqui a gente cuida, isso é o nosso papel, o nosso trabalho, é a gente que vai resolver, e o que a gente decidir, a gente te avisa depois. Obrigado aí pela boa vontade, mas aqui quem manda é a gente. Então, pensando nisso, eu acho que é algo que dá pra contornar, virar e falar assim, não, você vai ter mais voz nas decisões aqui. E aí ele continua em Seattle. Precisa ver, na verdade, fazer um dever de casa aqui, qual foi o presente de Natal dele pra OL. Porque se ele deu um presente chinfrim, né? Geralmente os caras compram scooter, compra walk machine, que é da minha época, mas não é patinete elétrico agora, né? Dá PlayStation 5 para a OL inteira. Tem que ver. Às vezes ele deu, sei lá, um baldinho de plástico, uma coisa assim. Os caras ficaram meio bravos com ele e ele foi lá e detonou de crítica os caras. Não é uma boa. Não é uma boa. O amigo Drew Brees sentiu na pele a pressão de ter falado merda na intertemporada do ano passado e temeu pela vida, depois foi lá desculpar com cada um, se reuniu com o pessoal da OL, principalmente para poder pedir desculpas pelos comentários racistas no final que ele fez, porque ele estava temendo pela vida, né? O Russell Wilson vai ter que fazer algo desse tipo, né? E se não deu presente de Natal bacana para a OL, vai ter que comparecer nesse temporada se quiser ficar no Seahawks. Walk Machine. Parabéns, Wallace. Metade, 60%, e provavelmente a Esther também não faz ideia do que era o Walk Machine. Eu lembro, mas é porque me contaram, não é porque eu tinha idade para saber, não, tá? Nunca nem vi.
é o avô do patinete elétrico. Meu caneco. Gasolina e um motor de 2 tempos no meio das suas pernas. Era legal, pô. O risco, principalmente de explosão. Ken Newton, antes de assinar por mais um ano com os Patriots, disse em entrevista que não existe 32 quarterbacks melhores que ele. Aí é óbvio que a gente aproveita esse tipo de declaração, a gente fica torcendo, ainda mais no off-season, a gente fica torcendo para poder fazer esse exercício aqui no NFL, etc. Então vamos fazer esse exercício levando em consideração não só quem terminou assinado ou quem jogou de titular em algum momento em 2020, mas também projetando a titularidade dos times em 2021. Primeiro escalão a gente já pode eliminar imediato. Mahomes, Rodgers, Watson, o Russell Wilson, Tom Brady. Isso aí não precisa nem colocar o Cam aí nessa mesma conversa, porque tá fácil. O Breeze que aposentou. Não, o Breeze já não concorreria com ele, né, na próxima. E o aposentado é melhor do que ele jogando, máximo. Não, mas aí se for falar do Joe Montana aposentado, da Marina, a gente não pode entrar nesse mérito. Aposentou, não ia disputar a vaga com ele. Aí vamos lá. O segundo escalão. Eu vou falar que esse segundo escalão inteiro eu colocaria na frente do Cam na disputa por um... é do meu time. Eu tenho que escolher esse cara ou o Cam. Vamos lá. Josh Allen, Lamar Jackson, Dak Prescott, Kyler Murray, Matthew Stafford, Matt Ryan, Justin Herbert, Joe Burrow, Baker Mayfield, Ryan Tannehill, Kirk Cousins e Derek Carr. Algum desses vocês colocariam o Cam em pé de igualdade, pelo menos, ou na frente, ou não? Eu fico na dúvida em uns aí, mas não sei. Eu acho que dessa lista aí, ele concorreria com o Derek Carr e o Baker Mayfield nos piores dias. Se Baker Mayfield e o Derek Carr tivessem nos piores dias e o Ken Newton jogando o que ele joga agora, não quando ele era vivo, provavelmente dava um pau a pau ali. Mas o Derek Carr jogando o que ele pode jogar, que ele jogou em alguns jogos, venceu. Você tem que levar em consideração também, Wallace, o sistema. Pensando que você é o GM do Las Vegas Raiders. Você tem o Derek Carr assinado, tá em renovação, não tá, e tem o Ken Newton aí disponível. Eu manteria o Derek Carr. Então, o Derek Carr ganhou de Kansas, né? E ele mostra que é um jogador que pode levar um jogo contra uma equipe dominante e inspirar o Las Vegas a ter uma grande vitória dessa. E o Baker Mayfield, ele é aquele cara, um no prego e outro na ferradura, né? Joga um jogo bem, outro jogo mal, o cara é muito instável, mas o melhor Baker Mayfield é muito melhor do que esse Ken Newton de agora jogando melhor. O Baker Mayfield do último ano com o Stefanski de head coach com certeza, pensando no futuro dos Browns a curto e médio prazo, melhor do que Ken Newton, vale a aposta. Aí agora vem o grupo do dilema, agora vem o grupo que a pulguinha pode ficar atrás da orelha. Vamos lá, no Saints, Taysom Hill, James Winston ou Cam? Nessa lista aí, eu ainda sou favorável ao Winston, eu ainda acho que o Winston pode, num sistema ordenado ali, ele pode render melhor do que os outros dois. Em uma frase, o Winston é QB, Taysom Hill não é QB. Isso. Para mim, joga o Taysom Hill de tight end, o Winston de under center e o Cam no banco. Acho que eu iria de Cam. Assim, tem várias coisas que eu acredito que o Cam não é tão horrível quanto está sendo pintado aí. E eu acredito que a gente não pode desconsiderar o fato de que o Belichick vê alguma coisa nele. O Belichick não ia renovar com ele se não visse alguma coisa. Então, rolou alguma química lá que a gente não está enxergando. Então, eu não acho que isso pode ser desconsiderado. Eu acredito que ele, jogando decentemente, tem mais a oferecer. O Patriots teve muito problema na última temporada, teve muito jogador importante que escolheu não jogar a temporada. Então, assim, a gente pinta ele como esse QB que virou horrível, que nem vivo tá mais, só que eu acho um pouco injusto em alguns aspectos. E eu tenho algumas birras com ele também e tudo mais, mas eu tenho tentado ser mais compreensiva nesse sentido. Ela tá exercendo aí a compreensão a níveis... É porque não é no time dela. Se fosse no time dela, duvido que ela ia... É possível. Gente. A gente vai chegar ainda no 49ers, calma. O famoso leva pra você. Vamos lá. Jacksonville. Aposta no Trevor Lawrence, o Sunshine, provável first pick. Gardner Minshew, acho que já não entra mais nesse papo. Ou Cam Newton. Entre esses três, eu acho que apostaria no Sunshine. Sunshine toda a vida, nossa, fácil. E com clubismo. Então, o Sunshine, ele chega pronto, né? É um cara que chega... Aliás, os QBs estão chegando cada vez mais prontos na NFL, vindo do college. O Joe Burrow é um exemplo disso também. Então, tá jogando bem melhor que o Ken. Sunshine, sem a menor dúvida, não vai acontecer com ele o que aconteceu com pessoinhas tipo Johnny Manziel. Para mim, ele não vai ser bust, ele vai ser
é um cara top mesmo, vai ser nível Mahomes, assim, ele vai chegar e eu acho que ele vai mudar o jogo. Trevor Lawrence, que homem, só digo isso. O pessoal tá otimista aí, hein? Cuidado. Que homem e que cabelos, né? Cuidado. Puta que pariu, que cabelos. Que é isso? Chicago. Você apostaria em Trubisky, Nick Foles, Andy Dalton ou Cam Newton? Eu vou de Foles. Então, o Kubruse pela piada, o Nick Foles porque joga muito mesmo, o Andy Dalton não desejo nem pro meu pior inimigo. É a primeira vez que eu nomeio alguém, Cam Newton na frente de alguém. Então, eu acho que nessa lista aí, o Cam Newton estaria na frente do Andy Dalton. Entre esses 4 aí, eu voto Esther Alencar, sinceramente. Opa, me contrata. Nenhum desses 4 aí dá. Mas como a NFL não vai chegar nesse ponto ainda de ter uma QB-mulher esse ano, né? Ainda tem muito velho gagá lá comandando, eu vou votar no Trubisky única e exclusivamente pela manutenção da piada do Maurício Kubruse. Só isso. Aí, nesse time aí, entre esses 4 na disputa, esse é meu primeiro voto pro Cam Newton. Na frente desses outros 3 aí, eu acho que o teto é maior, contando, obviamente, né, que seria uma aposta, pensando que as lesões... Ano passado ainda foi atípico que, além de estar voltando de lesão no sistema novo, ainda teve Covid aí, que parece que deu uma derrubada no Cam. Então, pensando no próximo ano, eu iria de Cam nessa aí. Washington Football Team. Agora tem nosso Fitzmagic, tem Heineken, Kyle Allen ou Cam Newton, se fosse o caso. Acho que eu vou de Fitzmagic. Esse aí, cara, difícil, viu? Difícil. Eu acho que pela novidade, eu vou no Heineken. Porque o Fitzpatrick já tem aquele ciclo que a gente já conhece. O Heineken, não sei. De repente... Eu nem tinha considerado ele. Ele tentou mostrar serviço, né? Vamos ver se, de repente, ele... Quem sabe tem uma surpresa aí. O Heineken é corajoso mesmo, mas eu iria de Fitzpatrick. Muito obrigado pelo serviço em Miami. E pelo Heineken em segundo, e aí coloco o Cam Newton na frente do Kyle Allen. Nessa aí é difícil pra mim, porque eu gosto muito do Fitzpatrick. Como figura, como personagem mesmo. Eu acho ele muito legal. Eu acho que o Heineken tem potencial, mas é aquela coisa. Um jogo. Kyle Allen, coitado. Não dá. Aí nessa aí o Cam pra mim fica atrás do Fitzpatrick. E aí tem o Patriots, né? Ano passado, obviamente, ele já ganhou a disputa contra o Jarrett Stidham. Durante essa off-season, foi muito cogitada a hipótese deles buscarem uma troca para trazer de volta Jimmy Garoppolo. Aí chegou o lugar de fala de vez aí da Esther. Nessa disputa, Jarrett Stidham, que para esse já tá para trás, né? O Cam já renovou. Jimmy Garoppolo ou Cam Newton? Iria de Jimmy Garoppolo, com certeza. Queria que ele tivesse ido pro Patriots, talvez, confesso que sim. Gostaria que tivéssemos outro quarterback, sim. Mas ainda prefiro ele do que Cam Newton, no fim das contas. Mas é mais ou menos isso. O Garoppolo é mais jogador, né? Ele é bem mais jogador do que o Stidham, do que o Cam Newton. O negócio é ele ficar saudável. É que não conseguiu 2 temporadas seguidas, praticamente. Ficar saudável, e eu diria que ele precisa ser um pouco mais consistente na hora que o time precisa da liderança dele para virar um jogo, sabe? Eu acho que isso tá deixando muito a desejar ultimamente. Mas eu acho que tá meio que uma coisa atrelada da outra, né? Essa quebra de confiança vem das lesões seguidas, e aí você não tem aqueles momentos clutch, né? Aqueles momentos decisivos das partidas, não tem tanta experiência assim. É que, mano, depois do Super Bowl, sabe? Ficou muito assim, muito nele, eu acho, assim, faltou muito dele. Então, pra mim não sei. Eu acho que ele tinha que dar um pouquinho mais ainda, assim, mas ainda já dá mais que o Cam, então não vamos reclamar, não. Eu tô com a Esther nessa também. Sinceramente, não vejo como ser diferente. Assim, senti um pouco pelo... Acho que faltou mais tempo de formação pro Garoppolo. Para mim foi isso que faltou. Ele estava vindo sendo muito bem formado. Pô, o cara ficou uma vida no banco do Brady. Pô. Exatamente, mas é isso mesmo. É isso mesmo, assim. Você ele devia ter ficado mais um ano. Ele precisava ter ficado um pouco mais, cara, sinceramente. Sinceramente, porque essas coisas ele não aprendeu. Ele não aprendeu legal. Liderança, eu acho que ele foi muito cedo para ser QB1, entendeu? Ou quando ele foi para o 49ers, ele não teve um acompanhamento tão bom quanto ele poderia ter em outros lugares. E rolou uma hype nervosa também, assim, né? Total, tipo, o próximo Tom Brady, é isso. Ainda mais com os alvos. Fiquei muito. Não, ainda mais com os alvos que o 49ers tinha. Não tinha como você não se iludir. O 49ers só tinha alvo top. Só tinha alvo top. Era até meio que falar assim, Garoppolo, você não precisa fazer muita coisa não, meu filho. É só dar a bola na mão dos caras, é só isso, entendeu?
E não rolou. Quer dizer, isso também eu fico meio puto. Rolou sim, caralho. Os caras chegaram no Super Bowl, pô. Eles só perderam o Super Bowl, mas, pô, eles foram melhores do que 31 times da NFL, pô. Então, sim, foi um puto resultado. Pra mim, o Garoppolo é mais um rostinho bonito lá em São Francisco, e nessa disputa eu ficaria com o Cam Newton. Aí agora é pai bola, hein? Vou falar os nomes e vocês decidem aí. Vamos lá. Tua ou Cam? Tua. Tua também. Sam Darnold ou Cam? Cam Newton. Cam. Estara Alencar. Nessa aí eu fico com o Darnold. Big Ben ou Cam? Big Ben quebrando bola. Não sei, vou me abster. Não pode se abster. Não te Não falaram, pode? não te Você contaram. pode, inclusive, falar. Você pode falar eu Eu mesma. boto fé no Cam. Não, é que eu mesma, vai ser um pouco de orgulho demais. Então. Não, entre esses dois aí não. Ah, tá. Então eu vou começar a adotar essa opção. Gostei. Eu fico com Cam. Carson Wentz ou Cam? Cam Newton. Ai. Eu vou de Carson Wentz, que eu já defendi ele hoje. Eu? Vai de Wentz. Com o Estara Alencar concorrendo forte. Não, Esther Alencar já falou eu já. Eu falei eu, né? Ela fez o charminho na última, agora ela já entrou. Eu tô mais Já entrou e falou saudável. assim, ó, eu, sou mais eu. Nessa eu fico com Wentz. Drew Lock ou Cam? Nossa. Tá ficando cada vez Magal. pior, hein? Porra, Magal. Não eu desejo de, nem competição pra STS colocar com esses dois. eu de QB. Puta que pariu. Eu vou com o Cam. Cam também. Jared Goff ou Cam? Jared Goff. Gosh. Eu fico com Cam. Daniel Jones. Aí, Magal, chegou, hein? Daniel Jones ou Cam? Primeiramente, como é que vocês botam meu menino no meio desses maloqueiros? Desses treco. Meu meninão do papai. Daniel Jones, meninão, lindão do papai. Claro que é Daniel Jones, porra. Daniel Jones pela corrida e pela eleição na corda do presunto. Eu vou de Daniel Jones também. Daniel Jones, só pra ver o Magal passar mais uma temporada inteira tentando defender essas corridas catando cavaco do Daniel Jones aí. Defender um puta QB com potencial maravilhoso? Fácil. Só pra pro NFL de certo se manter mais lúdico essa temporada. Jalen Hurts ou Cam Newton? Jalen Hurts. Hurts com Hurts do coração. Acho que eu vou com o Hurts também. Vou no Hurts também. E agora, pra terminar, o cara que tá sendo muito questionado no próprio time, tem contrato aí também, o contratinho dele não é barato, mas parece que o time desistiu. Terry Bridgewater ou Cam Newton? Cam Newton. Sinceramente, Bridgewater, eu acho que tem mais potencial, ele só tá no lugar errado. Cara, eu gosto muito do Bridgewater. Não sei. Mas eu acho que eu vou de Cam. Eu gostava dele em Minnesota. Eu fico com Bridgewater. Mas a moral da história aqui no nosso exercício é que, primeiro, o Cam estava certo. Realmente não tem 32 quarterbacks melhores que ele, porque pelo menos em alguma disputa aqui, um de nós escolheu o Cam. Então, na prática, ele não estava só sendo marqueteiro e se vendendo por um novo contrato, não. Faz sentido ele ainda se considerar um dos 32 melhores. Deve estar ali deixa eu fazer uma estatística rápida aqui. Ele deve estar ali entre o 24º e o 25º melhor, se a gente pegar todos os nossos votos. E a outra coisa a galera que tem pra entrar, Ticas, ele cai. Ah, não, mas aí... Só que aí, como a gente não sabe, tirando o primeiro, que é o mais óbvio, e a gente não tem, nos mock drafts aí da vida, muita noção de se vai ter trade up, trade down, e qual time vai pra cima de qual quarterback em relação ao perfil, aí nesse exercício aqui eu deixei de fora. Mas a gente vai ter oportunidade de conjecturar isso depois também. E a outra coisa é que é a beleza da democracia, né? Porque não teve um voto unânime aqui praticamente. É tudo, cada um para um lado. Quando era para ter um unânime, aí era Esther Alencar era melhor que os dois, então... O Daniel Jones foi unânime. É verdade. Só que o meu voto deveria ser anulado. Que não me assusta em nada. Meu voto deveria ser anulado porque o meu foi só pelo gracejo. Posso falar um negócio só sobre o Cam? De forma geral, ele era um cara que eu tinha um pouco de hate, assim, porque ele é aparentemente meio marrento, tem essa coisa toda desse estilo dele, super exagerado, que a galera não curte, e eu entendo e tal. E aí, cara, eu tava ouvindo um podcast esses dias dele com, enfim, nem lembro
quem era o cara que estava fazendo o podcast, mas eu achei muito interessante algumas coisas que ele falou, e uma coisa que ele deixou muito claro é que, assim, ele não está tentando se encaixar nesse padrão de quarterback que a gente enxerga como pessoa, etc. E achei interessante porque às vezes a gente desconsidera que, querendo ou não, a gente cria meio que um pacote do que tem que vir com o QB, né? E a gente desconsidera que ele ainda assim é um ser humano, e que tem suas peculiaridades e gostos e, enfim, visões de mundo. Então, assim, não necessariamente concordo com tudo que ele faz, etc., mas enxergar ele falando sobre isso, sobre como o pessoal fala, por que você não escreve certo no seu Instagram? Por que você não faz isso? Tipo, porque eu não quero simplesmente fazer o que todos os outros fazem, etc. Eu passei a olhar ele com um pouquinho menos de hate, assim. Eu acho que ele deu seus vacilos durante esse tempo e etc. Mas essas coisas, olhando mais o ser humano e levando em consideração que o Bill Belichick escolheu renovar com ele, eu acho que talvez tenha uma luz, assim, minimamente no fim desse túnel. Aproveitando que é a sua posição e é algo que você pratica sempre que está em campo. Falando de jogo em si mesmo, falando do jogo em si, você não acha que o Ken Newton ele passou de um quarterback que conseguia fazer corridas como alternativas, tinha um braço preciso em média e curta distância, não tão longas assim, mas tinha recebedor, por exemplo, que salvava ele lá em Carolina, para tentar ser só ele o corredor principal do time, o cara que pegava a bola, botava debaixo do braço e ia avançar para quebrar as linhas adversárias, acaba se contundindo, uma contusão que realmente deixa ele não podendo mais fazer esse jogo e tenta ser ainda o quarterback antigo, ele não se reinventou, mesmo limitado por uma lesão? Eu acho que o que você está falando tem muito sentido, e eu concordo que ele meio que se apoia nessa questão do jogo corrido de uma maneira muito forte, né? E talvez ele não está mais no mesmo nível e capacidade física que ele estava antes. Mas assim, se tem um cara que tem alguma chance de conseguir consertar isso, eu acho que é o Bill Belichick. Até porque, né, o Brady é esse cara, né? É o cara do passe certeiro em média e curta distância, que não erra, e que de vez em quando vai liberar alguém para poder ir no fundo. Né? E assim, ele tem um estilo de jogo muito diferente dos pocket passers que a gente está acostumado a ver, completamente diferente do Tom Brady. Eu acho que vai do Patriots, assim, saber adaptar isso e usar o que ele tem de ferramenta boa, sem ser dependente dessa corrida e etc. Eu diria que está mais nessa linha. É isso, eu não acho que é um problema sem solução. Eu acho que tem muitas coisas a serem acertadas e melhoradas, mas não acredito que o torcedor do Patriots precisa, se desesperar em relação a isso, sabe? Pelo menos não por agora, assim. Eu gosto muito do personagem, e o legal desse exercício com ele é justamente porque ele polariza. Então ele tem o mesmo número de fãs e de haters, e ele faz questão de ter. Então, as declarações, é claro que aí num podcast, numa entrevista, que ele tem a oportunidade de falar mais tempo, ele se expressa melhor, ele tem oportunidade. Uhum. Mas ele também tem a coisa do Superman, né, que ele trouxe desde o início da carreira, a questão do trash talk ali, ele sempre foi um cara muito intenso dentro de campo, e isso sempre polarizou muito, né? Seja pro chiclete azul. Entre os próprios torcedores, a toalhinha na cabeça, entre os próprios torcedores e os adversários. Então acho que o que fica, eu fico feliz de um personagem dessa riqueza conseguir se manter na liga por mais tempo, mas é claro que ele polariza. E isso que você falou da questão do Superman, etc., foi algo que ele mesmo até trouxe nesse podcast. Tá muito interessante ver a visão dele, como ele enxerga essa questão do Superman e tudo mais, e que tem um significado por trás disso, que não é só aparecer, que às vezes é como a gente enxerga, né? Enfim, é mais eu fazendo exercício de enxergar o ser humano por trás de tudo isso do que qualquer outra coisa, né? Então bora estrear mais um quadro. Vem aí o Draft Cetra. Draft Cetra para colocar o ponto final na temporada 2020 aqui no NFL Etc. E para a gente poder se dedicar às tretas, às movimentações e projetar já a temporada 2021 da NFL. Então a gente vai fazer o Draft Etc. hoje com os melhores momentos de cada um, os momentos preferidos de cada um aqui da mesa virtual, obviamente, porque respeitamos o isolamento, da temporada 2020. First pick, como somos educados e tem convidada hoje, o first pick vai ser a Esther. O segundo, aí é o primeiro da fila da vacina, vai ser o Wallace. Seguindo a sequência, Vitorino, o terceiro, e eu fico com o último.
Momento preferido da temporada, Esther? Pra mim foi ver o Browns dando um sapeco no Steelers. Que momento único e especial. Pra mim foi assim, olha, incrível. Ainda mais com o 49ers do jeito trágico que foi a temporada. Todo mundo se machucou, sei lá, no terceiro, quarto jogo. 11 dos titulares que estavam no Super Bowl estavam no Injury Reserve. Então, o 49ers não me deu muitas alegrias. Então eu vou com o grande Browns que deu um atropelo no Steelers. Que coisa linda. Foi uma bela narrativa mesmo, uma ótima história. Pra mim, obviamente, foi Fitzmagic puro, jogando sem enxergar, com a face mask absurda da defesa do Raiders e completando o passe e vencendo a partida e indo pra galera e fazendo a festa. Miami no seu máximo, ou seja, em probabilidades absurdas, jogadores de pouca qualidade fazendo jogadas mirabolantes. Miami, puro suco de Miami. Para mim, eu vou ser clubista, como sempre. Para mim, o momento mágico que eu vou citar aqui primeiro é a corridinha com trupicão no final do Daniel Jones, porque para mim ela é simbólica do que foi a temporada do Giants esse ano. Foi aquele negócio de vai dar, e lá no final não deu. Mas não deu, foi bem lá no final, que até o último momento parecia que ia dar. Não que eu achasse que o Giants ia chegar nos playoffs e sair varrendo todo mundo. Eu não sou maluco. Eu sou clubista, mas eu não sou maluco. Mas eu acho que essa corridinha assim, foi a epítome do New York Giants esse ano. Com direito a prime time, né? Foi no Thursday Night. Essa corridinha foi top mesmo. Claro, com todos os holofotes. Meu momento preferido, obviamente, interceptação do Marcus Peters, seguida de dancinha no logo dos Titans, no confronto dos Ravens contra os Titans no wildcard. Depois daquela treta da temporada regular, o time foi eliminado no ano passado, no divisional para os Titans. Na temporada regular, teve preparação, né, aquele momento ali dos Titans em cima do logo de Baltimore. Aí o John Harbaugh foi tirar satisfação. Então esse jogo do wildcard terminar com o Marcus Peters com uma interceptação, dançando com a defesa inteira e com o ataque junto, todo mundo entrou em campo e dançou em cima da logo dos caras, foi o meu momento preferido da temporada. Segunda rodada. Eu acho que pra mim, foi aquele one-hand catch do Kittle contra o Seahawks, muito absurdo, assim, uma rota que ele saiu, recebeu de one hand e ainda seguiu na rota, pra mim foi bem especial. Ainda mais ver ele voltando de lesão e jogando, ele traz outra coisa pro 49ers, então foi bem massa. Eu vou fazer um pacote aqui, todos os senta lá Cláudia do Henry esse ano, porque ele deu uns 3 senta lá Cláudia nos outros aí, e foram massa de ver um cara que é animal e nem conseguiu jogar tão bem assim a temporada inteira, mas teve grandes momentos esse ano, não levou o time tão longe quanto levou na temporada passada, mas ele realmente deu um sentar lá, Cláudia, nos defensores, que foi lindo de ver. Bom, o Wallace roubou um momento aí que eu ia usar, que essas sentadas do Henry foram realmente maravilhosas, mas eu vou fazer um momento aqui clubista, baixo, do ser humano rançoso que eu sou, que foi ver um momento mágico para mim da temporada passada, foi ver o Belichick dando chilique na sideline, para quem teve que ficar anos aguentando a empáfia daquele homem, aquele olhar, aquele meme dele tomando suquinho de laranja, para quem teve que aguentar isso por anos, ver o Belichick puto, sem saber o que fazer com o time, tomando nó tático dos outros e dando chilique na sideline. Para mim, esse momento foi mágico. Me desculpe aí quem é viúva do Belichick, viúva do Brady aí, torcedor do Patriots, vocês podem se lascar todo mundo aí junto. Para mim, Belichick, chiliquenta, foi um momento mágico. Eu tento não ser clubista, mas vocês vão escolhendo momentos que não merecem estar aí nas 2 primeiras rodadas, eu sou obrigado a falar. Lamar voltando direto da sanitária ali, direto da privada, pra virar o jogo contra os Browns. Agora ele foi cagar, então. Gente. O senhor falou que ele não foi cagar. Intravenosa, IV, intravenosa, tava com cãibra, voltou correndo, virou o jogo com direito a passe em quarta pra sei lá quantas, melhor jogo da temporada regular. Não sei se foi um Monday Night ou se foi numa terça, porque o calendário tava doido ainda, porque eles estavam voltando de surto de Covid, e aí virou o jogo e terminou com aquele trotezinho ali de quem tomou uma injeção no braço, tá? Agora chama intravenosa. Eu vou começar a usar essa agora. Falei, cara, minha feijoada aqui bateu pesado, eu vou ali fazer uma intravenosa. Mano,
sério, eu tive a oportunidade de assistir o John Harbaugh contando essa história e praticamente encenando com as palavras dele. Eu queria conseguir reproduzir isso para vocês aqui, mas, sério, gente, que negócio engraçado, mas é real, realmente, boatos que teve câmera no corpo inteiro, que estava destruído. E aí, o John Harbaugh, eu participei de um evento que foi o Blitz 21, né, que é um evento que a Hudl promove, e, enfim, com treinadores, etc, e ele teve um dos dias que ele deu uma palestra, e aí ele tirou o fim para contar essa história. Sério, gente, acho que eu nunca ri tanto com uma história relacionada ao Ravens na minha vida, porque tenho mais ranço mesmo. Opa. Muito obrigado, cara, pela presença, tá? Valeu, foi um prazer. Mas, cara, sério, foi incrível, assim, ele falando que olhava pro kicker, e que daí olhava pro outro, e daí não sabia quem colocava, o que fazia, o que tinha mais chance, daí do nada aparece o Lamar Jackson e vai e faz o que fez. Enfim, eu só queria fazer esse parênteses gigantesco. Já pode abrir, então, a nossa terceira e última rodada do Draft Cetra. Pra mim, foi o Super Bowl, mas o Super Bowl não pelos times, mas pela representatividade feminina que a gente teve nesse jogo. Eu acho que não posso deixar de citar esse momento, foi muito único, de ver mulheres tão capacitadas nas comissões técnicas, de ter uma árbitra também, mas principalmente pelas treinadoras que estavam lá. Para mim foi muito único ver isso, então não tem como não mencionar. Eu vou mencionar aqui o Mahomes Zureta, pô. Claro que o Mahomes Zureta foi grande momento, doidão saindo do campo, depois de tomar uma porrada de 20 caras no jogo contra o Bucks, né, se eu não me engano. Tomou uma trauletada linda e aí saiu o Zureta de campo. Cara, o meu terceiro momento óbvio que eu gosto de uma zoada, né? Quem assistiu o NFL, etc., já sabe disso, mas esse eu vou ter que falar um momento realmente sério, que foi o retorno a campo do Alex Smith. Foi, assim, arrepiante. No início da temporada, eu cometi o erro / acerto de assistir o Project Eleven. Então, eu já fui para a temporada, assim, com esse negócio do Alex Smith no meu radar. E, cara, quando ele entrou em campo, apesar do gatilho de ansiedade constante que foi de achar que ele ia quebrar a perna de novo, principalmente depois que esse desalmado desse Aaron Donald mochilou ele, mas aquele momento ali dele entrando, e ele entrando assim, faca no dente, sangue no olho, metendo passe, correndo, se movimentando no pocket como se nada tivesse acontecido. Cara, foi muito emocionante, fiquei chateado dele não renovar, mas eu acho que é um momento que não tem como não botar nos melhores momentos do ano passado, esse retorno aí fantástico dele. E para mim, assim, a gente até brinca aqui, né, que tem algumas jerseys que, independente do time que você torce, essa é uma jersey para você ter. E a 11 do Alex Smith do Washington é uma jersey para você ter. Eu vou terminar com o tackle do DK Metcalf no Budda Baker, depois da interceptação. A reação do Budda Baker é sensacional. O Budda Baker é rápido. E, de repente, parecia adulto correndo contra criança. O DK Metcalf cruzando o campo na diagonal e chegando a tempo de fazer o tackle para a interceptação não virar pick six. Então, a jogada do DK Metcalf correndo atrás e dando tackle, a reação do Budda Baker, tudo isso para mim foi um dos meus momentos preferidos da temporada. Mais alguma menção honrosa fora da ordem do Draft Cetra aí que vocês queiram citar? Eu queria citar a linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers, cara. Foi muito legal ver o Sul jogar, o Jack Barrett, o Pierre Paul, jogaram muito. Momento pontual. O sec triplo deles, que acabaram marcando falta do Jason Pierre Paul no Super Bowl, foi lindo. Né? Eles deram um sec triplo no Mahomes. Foi até capa de episódio nosso. Exatamente, e não merecia ser falta nenhuma aquela jogada simbolizou a linha defensiva e o time do Bucks, né, o quanto eles estavam intensos a temporada inteira. Eu separei 4 menções honrosas aqui. Hail Murray, com os Cardinals derrotando os Bills na última jogada, com o Hail Murray pro DeAndre Hopkins subindo no terceiro, quarto andar e garantindo a vitória. O Brady sinalizando quarta descida quando já tinha feito a quarta descida contra os Bears, óbvio. Foi na segunda semana, né? Foi no comecinho. E o touchdown sem querer do Todd Gurley, obviamente, lembrando que não devia. Aí já era touchdown, tentou sair, não conseguiu. Os Lions fizeram o comeback e derrotaram os Falcons. E o Jalen Hurts substituído por Nate Sudfeld, enterrando as esperanças de Vitorino ver os Giants jogarem o wildcard dos playoffs de 2020. Por que você não gosta de mentiras? Não, foram só meus momentos preferidos que mereciam menção honrosa. Mais alguma menção honrosa?
Não, né? Então, Esther Alencar, muito obrigado por ter topado participar do NFL Etc. Aprendeu o caminho, quando quiser trocar uma ideia, estamos de portas abertas, é só avisar. E pra galera que quiser te acompanhar, onde que te acha, Instagram, seu jabá, manda ver. Gente, primeiro, muito obrigada por me receberem. É sempre muito legal poder falar de NFL, não só sobre a minha carreira em si e tudo mais. Então, foi muito divertido. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais aí da minha caminhada e trajetória, é só seguir lá no Instagram, @ester.alencar. E é isso, gente. Sempre que puder aí, vai ser muito legal estar com vocês. Foi muito irado. Wallace, comportou bem. Tá, até semana que vem. Não, mentira. Eu tentei arrancar o julgamento da Esther de qualquer jeito, não consegui. Infelizmente, dentro de campo não vou conseguir também, porque, obviamente, se eu tentar dar um teco nela, provavelmente ela vai fugir ou ela vai me quebrar no meio. Mas, obrigado, Esther, por ter aceitado o convite aí. NFL Etc. de volta. Você, por favor, não suma das nossas redes sociais e meta o pau na gente quando a gente pisar na bola e dá um alô sempre, fala assim, ó, quero a cadeira do Wallace, quero a cadeira do Vitorino, porque eles estão falando muita merda. Pode xingar a gente na internet, por favor. Se o critério foi esse, a gente não pode voltar mais. A gente deixa só a Esther fazendo NFL Etc. daqui pra frente. Então, eu tô tentando ela pedir a cadeira de um por vez, né? De repente, bota lá as amigas dela e a gente vai ficar só escutando. Um abraço pra vocês, galera, e fiquem com Deus, se cuidem. Cuidem dos seus, e porque realmente a situação do país não tá bacana, não tá tranquila. Vai ter o momento da gente se encontrar, mas ainda precisa um pouquinho mais de cuidado, beleza? Um abraço. Bom, quero agradecer primeiramente a Esther, né, pela disponibilidade, pela paciência de lidar com a gente aqui, os inúmeros mensagens de WhatsApp que ela ficou recebendo, com pauta, com informação e com não sei o que, a gente enchendo o saco dela. Já nesse âmbito aí também, tenho que agradecer a quem fez a ponte entre o NFL Etc. e a Esther, que é o meu querido, idolatrado coach Rafael Negreiros. Grande Batata. O Batatão, meu querido. Como ele detesta essa piada, eu vou fazer ela de novo. Batata é bom de comer de qualquer jeito. Eu adoro, eu sou fãzaço do Batata. Tenho muito a agradecer ele por ter feito essa ponte aí pra gente. E reforço o que a galera disse aqui, Esther. Sempre que quiser, a porta está aberta para você. Meta o pau na gente quando a gente fala bobagem em rede social. Muita sorte aí na sua caminhada. Você está aí, igual outras jogadoras, no aguardo para poder ir para os Estados Unidos, né, para jogar lá. Então, pode ter certeza que esse momento vai chegar. E aí, por favor, né? Eu já falei isso também com a Paula, que também está indo jogar lá no Phoenix, né? Você vai para San Diego. Gente, avisa o pessoal lá dos sites, dos times, para as lojas fazerem entrega para o Brasil também, para a gente poder comprar jersey de vocês, entendeu? Para a gente poder dar apoio. Pede para essa galera quebrar esse galho para a gente aí também. Com certeza. Então valeu, Esther, valeu, Vitorino, valeu, Wallace. Semana que vem tem... Não vou dar muito spoiler aqui não, mas tem mais um episódio especial, hein? Fiquem ligados. Sigam a Esther no Instagram, sigam o NFL Etc. Um abraço e até a semana que vem.